Hoje celebramos a memória de São Cornélio e São Cipriano. Seus nomes são mencionados no cânon romano, na oração eucarística primeira, Cornélio e Cipriano. Ambos viveram no século III. Como vocês podem ver pela cor vermelha, são mártires, viveram naqueles tempos de grande perseguição à igreja. São Cornélio foi papa e São Cipriano bispo de Cartago. E eles foram grandes cooperadores um do outro, grandes amigos, que viveram em tempos, como eu disse, de perseguição. Os de fora, o Império Romano perseguia a igreja, mas também dentro da igreja havia grandes dificuldades, havia cismas, heresias, controvérsias. Havia, por exemplo, o problema daqueles cristãos que durante a perseguição tinham sido torturados e acabaram negando a fé. Diante das torturas, diante das ameaças, apostataram. E alguns eram da opinião de que esses não deviam ser reconciliados com a igreja, não deviam ser novamente admitidos à Eucaristia, à comunhão com a igreja, e até que os sacramentos celebrados por sacerdotes e bispos que haviam negado a fé em momento de perseguição, que esses sacramentos não eram válidos. E o Papa São Cornélio procura justamente trazer de volta essas pessoas para o seio da igreja que não viveram o martírio, mas que negaram a fé naquele momento difícil. Então, São Cornélio e São Cipriano trabalharam incansavelmente pela unidade da igreja, para que essas divisões no seio da igreja fossem resolvidas, essas controvérsias, essas heresias, esses cismas, e houvesse novamente a unidade da igreja numa só fé e numa só caridade. Na primeira leitura de hoje, São Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Nós dizemos no credo: creio na ressurreição da carne, creio na ressurreição dos mortos. E havia entre os coríntios alguns influenciados pela mentalidade grega, pela filosofia, que não existe ressurreição dos mortos. Inclusive, São Paulo, em Atenas, teve dificuldades quando ele, no Areópago, foi pregar para os atenienses, conforme está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Ele falava com muita eloquência e todos o escutavam, até que ele mencionou a ressurreição dos mortos, até que ele disse que Jesus morreu e ressuscitou. A partir daquele momento, disseram para ele: volta outro dia que a gente te escuta, porque era difícil para os gregos aceitar essa realidade da ressurreição dos mortos. Mas
São Paulo então lembra que se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós continuamos nos nossos pecados. Que se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós também não ressuscitaremos e a nossa fé então é vã. E também a nossa pregação, nós seríamos, entre todas as pessoas, as mais dignas de lástima, de pena. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Porque não foi para esta vida, mas para a vida futura, que nós entregamos a nossa vida a Cristo, que nós acreditamos em Cristo, porque esperamos a vida eterna, porque esperamos a ressurreição dos mortos. Essa é a nossa esperança. Então, se nega que Jesus ressuscitou e que nós também ressuscitaremos, desmorona o cristianismo inteiro. Se nós negamos essa verdade, como hoje também tantos a negam, tantos que até se dizem cristãos, negam a ressurreição. E o Evangelho fala de algumas mulheres que eram também discípulas de Jesus. São Lucas menciona essas mulheres que não só acompanhavam Jesus e os seus discípulos, mas também os ajudavam com os bens que possuíam. Então, havia entre os discípulos de Jesus pessoas pobres, pessoas de pouca ou nenhuma instrução, mas também havia pessoas abastadas, havia pessoas influentes, como Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana, Maria Madalena. O grupo de Jesus era bastante diversificado. E assim foi nascendo, pouco a pouco, a igreja. Jesus foi chamando, foi escolhendo pessoas que o seguiam, que estavam com ele. E daquela primeira comunidade, daquele pequeno grupo de discípulos, foi nascendo a igreja, que depois da sua ressurreição espalharia pelo mundo a boa nova do Evangelho. Peçamos a Deus, por intercessão de São Cornélio e São Cipriano, São Cornélio Papa, São Cipriano Bispo, ambos mártires, peçamos a graça de crer com a igreja e de assim nos mantermos unidos a Cristo e unidos uns com os outros na unidade da fé. Peçamos o dom da unidade para a igreja por intercessão desses santos que nós celebramos hoje. Amém.